Fala, nação tricolor, tamo junto e misturado. Vamos falar de Juventude e Fortaleza, mais um jogaço pelo Campeonato Brasileiro, Série A. Acompanhe o vídeo. Antes de iniciar o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, ative o sininho, passe o feedback de vocês, que é muito importante para o nosso desenvolvimento e crescimento. O conteúdo é de tricolor para tricolor, então vamos lá. Gente, Fortaleza e Juventude, Juventude e Fortaleza, né, porque o jogo é no Alfredo Jacome. Tem dificuldade sim, Fortaleza, quando passa a lei da cancela, né, eu costumo falar isso, Fortaleza não vem mantendo regularidade. Se o Fortaleza fosse mais regular fora, poderia estar disputando cabeça com o Botafogo esse título. A gente perdeu pontos bestas jogando fora de casa contra times que estavam em situações ruins, como o Grêmio, como o Atlético Paranaense, por exemplo. Dois jogos mais recentes. O Fortaleza pega um Juventude numa zona de rebaixamento, acabou de trocar de técnico, dá aquele ânimo pros caras, né? Ou o Juventude já se entregou porque tirou um técnico com um pouco mais de know-how, trouxe um técnico emergente. Vamos ver no jogo de hoje. O Juventude é um time que depende muito do Nenê na parte criativa. É um jogador especial, um jogador inteligente. Porém, o Nenê não joga hoje. Ele foi expulso de uma forma ridícula no último jogo, Flamengo e Juventude. O Juventude foi operado. Como o Fortaleza foi operado contra o Palmeiras, o Juventude foi operado lá no Rio de Janeiro. Então, é um desfalque que pesa muito pro time do Juventude. E aí quem vai jogar o Giancarlo, provavelmente. O treinador pode colocar 3 volantes, mas a prévia de escalação, o Juventude treina com o Giancarlo. Juventude, lado positivo, é o Gabriel, goleiro, que vem fazendo uma boa Série A, e o Jadson, volante, os jogadores que mais desarma. O Juventude perdeu muito, se a gente for comparar aquele time que jogou o primeiro turno aqui contra a gente, e perdeu pro Fortaleza, naquela tarde, né, muito quente até por sinal. O Juventude perdeu muito do ímpeto físico. O Juventude não é mais aquele time que briga muito, que tem um poder físico até o final do jogo. Vem caindo isso. E é porque o Juventude tinha só o brasileiro. Ele não estava em competição internacional e caiu pro Corinthians, se eu não estiver errado, na Copa do Brasil. Então o Juventude caiu tanto tecnicamente como fisicamente e foi bater na zona de rebaixamento. Um time que ninguém esperava que ia bater na zona de rebaixamento. O Fortaleza tem alguns desfalques, mas desfalque mesmo que pesa é o Sacha. Os outros, sendo bem sincero, não tem relevância. Tem retornos importantes, Tinga, Pacheco, o próprio Marinho. Então, Breno Lopes, que jogou Juventude. Então, o Voivoda tem opções a mais para o jogo de hoje para tentar fazer um time mais robusto e buscar os 3 pontos lá. Os 3 pontos lá em Caxias praticamente põem o Fortaleza na Libertadores de 2025. O Leão fica com as 2 patas e uma terceira entrando já na zona de Libertadores. A última prévia matemática, o Fortaleza tem 99,64% de chance de ir para uma Libertadores. Então a vitória de hoje praticamente é colocar 99,90%, 99,95%. Porque a gente tem que mirar a fase de grupos. Não, fase de grupos, porque o calendário já é muito complicado, então tem que mirar isso. Vejo que o Voivoda tem uma grande dúvida que é no setor ofensivo, se ele volta com o Marinho, com o Breno, ou se ele deixa Pikachu e Moisés. Eu manteria o meio campo, Hércules, Zé e Martins. Hércules, Roseta e Martins. Os 3 no ataque, eu voltaria com o Breno e manteria o Pikachu. E aí na defesa eu acredito que ele vai voltar com o Pacheco, e aí a dúvida é se é Mancuso ou Tinga. Por sinal, o Mancuso fez uma grande partida contra o Palmeiras, eu manteria o Mancuso. Na zaga, ele deve ir com o Cevic e Tite ou com o Cevic e Brits. Então assim, ele tem dúvidas pela montagem, pelos jogadores que ele está voltando, pelo contexto do jogo. Eu vejo que o Fortaleza hoje é favorito para ganhar lá. O Juventude está numa decadência, o Juventude está num declínio técnico e físico. Então o Fortaleza tem que aproveitar isso. O Fortaleza tem que se aproveitar desse momento frágil do Juventude para ir lá em Caxias e vencer novamente. Coisa que o Fortaleza só fez uma vez. Aquele 3-0 na Série B 2018, vocês lembram? Um show à parte do Ederson. Pronto. Então quem sabe repetir essa vitória, não de 3-0, 1-0, 2-1, o importante são os 3 pontos. Voltar do Sul do País com 3 pontos para chamar o torcedor para lotar contra o Vasco, que pode ser o jogo da Libertadores. Aliás, se a rodada for boa, novamente a gente pode garantir a vaga da Libertadores contra o Juventude. Já imaginou isso? Então, galera, comenta aqui, ó. Tamo junto, nação. Valeu!